Boa noite a todos. Mais uma vez, que alegria, né? Estamos aqui mais uma quinta-feira para podermos estudar mais um capítulo dessa obra maravilhosa, que é a sétima obra da coletânea de 13, trazida pela mão querida do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Que são as 13 obras de André Luiz. E estamos estudando a sétima obra, que é Entre a Terra e o Céu. Hoje iremos receber mais uma vez a nossa querida amiga e irmã, mesmo que distante, mas que ela se sinta na Serra Friburguense, Liz Maria Rajab, né, que é da Centro Espírita Ismael, lá de Araraquara, São Paulo. Hoje teremos na nossa harmonização Ana Paula, na prece inicial Yara Basto e na prece final Nancy Hertal. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para absorver tudo o que a Liz trouxe carinhosamente para dividir conosco e que nós possamos refletir sobre todas as suas reflexões. Com você, Ana. Então, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Muita paz para todos. Pai, nós vos louvamos, nós vos bendizemos por estarmos aqui reunidos convosco mais uma vez para esse estudo desse livro que tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos da vida espiritual está nos trazendo. Pedimos, principalmente pela nossa irmã Liz, que fará o estudo de hoje, para que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela preparou, com certeza, com muito carinho, com muito amor. Em seu nome, Jesus, ela fará isso. Por isso pedimos que todos nós tenhamos a mente aberta, o coração aberto, para recebermos todos esses ensinamentos que Jesus, que o Pai Maior, querem passar para nós na noite de hoje. Por isso, damos graças a Deus e pedimos que assim seja sempre. Obrigado, Yara. Obrigado, Ana Paula. Gostaria de reiterar nosso boa noite para aqueles que acabaram de entrar na sala e que hoje estamos recebendo, mais uma vez, nossa irmã Lisa Maria Rajab, que é da Casa do Centro Espírita Ismael, de Araraquara. Boa noite mais uma vez, Liz, e a Boa palavra é sua, noite, minha irmã. boa noite, com muita alegria sempre, né? Poder estar aqui novamente entre os amigos aí, né, do Rio, que estamos distantes, mas ao mesmo tempo próximos, né? Com essas vibrações tão amorosas. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar o nosso estudo. E o estudo que eu trago, né, é do capítulo 10, né, do livro Entre a Terra e o Céu, que nós já estamos estudando. E nesse capítulo 10 ele vai falar sobre
uma preciosa conversação. Mas antes de entrar realmente no capítulo, existe algumas coisas que a gente deva abordar, né, antes, né? É, e eu gostaria de começar por uma citação de Emmanuel, que está lá na apresentação dessa obra, onde ele diz que em quase todas as páginas desse livro temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesma, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição da luz renovadora. Então, eu achei muito interessante esse dizer, né, de Emmanuel, porque todos nós somos, obviamente, almas, não é? E sempre nós aspiramos à à nossa vitória, né? A vitória sobre nós mesmos. É interessante quando falamos isso, porque muitas vezes ainda meio é, é, sem muito, sem pensar muito, muito distraídos, nós achamos que temos que procurar ser melhores do que os outros, né? E, na verdade, não é isso que os espíritos nos ensinam. Os espíritos nos ensinam para que a gente possa ser sempre melhor hoje do que fomos ontem. Então, é uma vitória sobre nós mesmos. E aqui vai contar essa história, né? E que, obviamente, ao longo do livro, né, nós vamos ver a vitória sobre eles, sobre as coisas, as opções, né, as escolhas erradas, né, que fizeram. Então, nós, com certeza, já foi visto aí, né, aqui entre o grupo, né, sobre a Zulmira, sobre o Amaro, sobre o Dila, e na verdade, também trazendo aqui o Júlio, né, que é um personagem, na verdade, um protagonista, né, de toda de toda a história. Nós vamos ter o Clarencio, o ministro, né? Todos nós sabemos que André Luiz, ele sempre recebeu a orientação de alguém, né, mais preparado e para que da onde surgiu os livros. E nesse livro nós temos o Clarencio, né, o ministro. Vamos também encontrar, né, falar sobre a Blandina, que é justamente a protagonista aqui junto ao Clarencio para as elucidações, para as perguntas, para as dúvidas. É, essa essa história, né, vamos dizer, esse capítulo ele é como que uma continuação do capítulo nono, né, do capítulo anterior, e o capítulo anterior, capítulo 9, intitulado No Lar da Bênção. E claro que todos, né, já viram que o Lar da Bênção é aquele local onde se encontram, né, para onde vão aqueles espíritos ainda em forma infantil, né, ainda no estado infantil. E é muito bem cuidado, né, por Mariana e também por Blandina. E o Júlio está lá e ele não está muito bem, né? Obviamente, ele passou por um transtorno, né, de afogamento, mas ainda, né, retrata as encarnações anteriores quando fala que ele tem as faringes, a garganta, é, ah, que está, né, prejudicada justamente por conta de ele ter, no passado, ter buscado o suicídio através de produtos químicos, né?
E, e nessa e aqui nesse capítulo 10 então, ele vai nos trazer, não é, a, a desencarnação de crianças. Então, ela vai explicar, né, muitas vezes essas desencarnações que acontecem, e muitas vezes nós é, não entendemos, né, por que que uma criança, não é, que não teve ainda suas experiências de vida e passa, né, para o mundo espiritual, acreditando ser até uma morte prematura, tá certo? Então, aqui eu separei alguns parágrafos, né? Algumas conversas aqui que eu acho que é interessante para a gente refletir, né? Então, ela diz aqui, né? Com a Blandina e o Clarencio, né? Ali conversando, ela vem dizendo que a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Então, quer dizer que a lei, na verdade, a que lei ela está se referindo? A lei de Deus, né? A lei de causa e efeito, a lei de causalidade, né? É produto das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, ao longo das nossas existências, porque nós precisamos compreender, não é, que a vida não começa no berço e acaba no túmulo, né? Somos espíritos imortais e estamos aí, não é, vamos dizer assim, vivenciando experiências, hum, muitas, não é? E muitas vezes erramos, e logo depois vem aquelas consequências, né? Que na verdade é necessário. Então, ela fala, né, que muitas vezes o problema é aflitivo, né, para este espírito, não é? Quase sempre, porque a gente fala criança, mas a gente não pode esquecer, né, que são espíritos, tá certo? Eles podem estar com o seu perispírito naquele momento, por conta da atuação da sua mente, né, a atuação do seu pensamento, eles guardarem a forma infantil, não é? Mas são espíritos imortais, como todos, né? Como todos nós. Então ela continua dizendo que quase sempre dispõe de afeiçoados que o seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. Então, quer dizer que estes espíritos, eles, como todos nós, não nos encontramos sozinhos. Sempre temos aqueles que estão do nosso lado, né, eh, para que possa ser auxiliado de alguma forma, né, para que ele possa vencer essas provações, né, que eles têm que passar. E aí ela diz aqui, né, que ela afirma, embora no capítulo anterior eles vêm demonstrando o sofrimento desse Júlio, né, tudo aquilo que ele passa, tudo aquilo que ele está passando, precisando receber até como que um passe, né, do próprio Clarencio. Veja que ela diz que o caso do Júlio, não é dos mais dolorosos.
existem casos ainda mais dolorosos, não é? Diz que muitas vezes existem esses irmãos, né, que são arrancados à carne violentamente como frutos verdes da árvore em que se desenvolve. Olha só, né? Então nós vamos começamos a nos perguntar, né, como que seria isso, esses irmãos, né, que são crianças, né, ainda no estado infantil, arrancados da carne violentamente, através de um acidente, através de algum processo, né, é, um processo familiar, não é? Então, quantas, né, muitas vezes nós vemos, né, pela mídia, pais, né, eh, vamos dizer assim, eh, dando cabo da vida daquela criança, né? Nós já vimos isso, casos assim. E que vai gerar isso, não é? Uma situação de aflição para aquele espírito que que retorna ao mundo espiritual. Uma situação de muita aflição. E ainda diz dos processos de mente enfermiças, né? Que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Bom, é, e aí, Hilário, ele vai perguntar, né, sobre essa experiências, não é? Ela está dizendo, ela está afirmando, né, e agora ele quer saber, não é? Ele quer saber exatamente da experiência que ela tem, né, para ela dar alguns exemplos que são objetivos. E é aí que nós vamos encontrar a pérola do capítulo, né? Que nos faz refletir muito, enquanto pais que somos, enquanto educadores que somos, não é? É a pérola que nós vamos encontrar nesse capítulo. Então, ela diz que tem algumas coisas absurdas, né? Que fala da megalonomia intelectual, ou seja, aquela mania de grandeza, né? Então, são aflições que são provocadas, né? Que trazem no seu íntimo justamente é, aquela supervalorização de si mesmo por conta da inteligência, da intelectualidade. E que nós muitas vezes vemos isso, né? Criaturas que se detêm nesse caminho da intelectualidade, esquecendo que existe a outra parte, que é o caminho da moralidade. E muitos são, vamos dizer assim, é, que, como ela diz aqui, não se acautelam contra os desvarios da inteligência. Então, porque tem uma inteligência muitas vezes superior ao outro, não é? Então, eles utilizam dessa inteligência para para a sua astúcia, para a vaidade, não é? É, perante os outros. Então, isso vai trazer a esse espírito um transtorno muito grande e que, para ela considera, na verdade, algo mais aflitivo, porque ainda ela fala, não percebem, não cuidam senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmo. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal.
olha que ela traz aqui um, resse, um, ressequi- um, res- um ressecamento, né? Se é que existe essa palavra, mas acho que sim, né? Interior. Por quê? Porque, vamos dizer, tem o coração, né? O coração a gente sabe que é aquela expressão do sentimento, né? É o órgão que nos fala do sentimento. Então, uma vez que eles se dedicam apenas às coisas da inteligência, esse coração ele fica na inércia, ou seja, ele não busca pela elevação dos seus sentimentos. E não buscando pela elevação dos sentimentos, não é? O que que acontece? A gente fica ressequida, né? Porque os sentimentos ficam endurecidos. Então, veja que o coração, nesse sentido, é preciso que ele esteja ativo, né? É preciso que todos nós não nos esqueçamos disso. Nós temos, sim, a questão da inteligência, do desenvolvimento do nosso trabalho, tudo que nós precisamos fazer, mas o sentimento é aquele que que faz com que esse coração, né, esteja ativo e que nós não fiquemos ressequidos. Então ela considera isso como um caso mais aflitivo, né? Um caso mais aflitivo dentro dos casos que aparecem lá nesse lar das bênçãos. Depois ela diz aqui, né? É, que depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, assim como a semente precisa de isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para um novo é, eh, para um novo despertar. Então, veja, né? Então, são espíritos que tiveram seus corações é, é, ressequidos, não é? É, não, não fizeram com que ele estivesse ativo, tá certo? Nessa busca de melhoria do sentimento, de elevação, não é? Então eles voltam para o quê? Para a carne. E necessitados de silêncio, né? Então, o que isso significa? Significa que esses são aquelas crianças que muitas vezes, não é? Apresentam problemas desde a infância e que os pais devam estar perfeitamente alertas, não é? Nos diz lá o livro dos Espíritos, para que a gente saiba observar aqueles espíritos que o Pai nos confiou para a gente poder vamos dizer assim, encaminhar, não é, para o caminho do bem. Então, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele tem uma mensagem muito linda, né, que diz, né, que os espíritos vêm do espaço, né, e, e cabe a cada pai e a cada mãe colocar esses filhos, né, no caminho do bem. Então, quer dizer, são aquelas crianças problemas que chegam, que desencarnaram com aquele coração enrijecido, tá certo? E aí a gente começa a perceber aquilo que ela está querendo nos dizer, né? Que é justamente nós atentarmos
para o poder da educação. Não a educação, a instrução, né? Mas a educação. E traz também no Livro dos Espíritos, quando ele fala do egoísmo, do orgulho, tem lá uma mensagem, se não me engano, é de Fénelon, quando ele diz que da importância da educação, não é? Para estas crianças. Não a instrução, mas a educação é moral, e não aquela educação que vem dos livros somente, mas aquela em que você busca pela prática. Então, realmente, é dar a essa criança valores, não é? Para o quê? Para que ela possa fazer com que o seu coração, antes ressequido, passa a agir de maneira ativa. Então, esse é um ponto muitíssimo importante, é que cabe a cada um de nós essa responsabilidade, né? A responsabilidade ao recebermos essas crianças em nosso lar, para que a gente possa encaminhá-la de maneira adequada, né? Ah, depois, mais à frente, ela vem dizendo assim: se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, podem ficar à vontade, viu? Ah, em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia. Então, veja, aquela que será mãe, né? Veja que ela não está sozinha, ela é cercada por uma série de espíritos. E qual é o sentimento? O que é que prevalece nessas pessoas? Justamente a experiência de amor, sacrifício, carinho e renúncia, não é? Então, toda mãe, ela precisa compreender, não é? Estes sentimentos, que é importante, né? É, vamos dizer assim, e ela diz aqui, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou. Então, quantas mães a gente não vê, né, levando uma vida sacrificada para dar algo a seus filhos, não é? Para dar um pouco da instrução, educando esses filhos, não é? Muitas vezes ela tem que assumir, né, papel de mãe e de pai por, por várias situações, né, que não nos cabe aqui discutir, não é? Mas a Blandina está se referindo o quê? Às mães, né? Exatamente é, aquilo que está dentro da competência dela. No mundo que nós vivemos, não é? É muito mais fácil eu dar o celular para uma criança para que eu possa estar, vamos dizer assim, fazendo aquilo que eu quero fazer, ter sossego, não é? Trabalhamos o dia inteiro, muitas vezes, fora das nossas casas, né? E quando voltamos, nós queremos sossego, porque estamos o quê? Cansados. Então, quer dizer, qual é a atenção que nós vamos dar a essas crianças? Como que nós vamos saber das suas necessidades? Como que nós vamos saber das suas angústias? Não é? Como que nós vamos conseguir compreender muitas vezes, aquele roupante daquela criança, se eu não o observo, se eu não estou com ela, não é? É, e ainda ela diz, né, que existem mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, não é? Então tem os filhos, mas como é que cuida desses filhos? Como é que cuida? Ainda está envolvida nas suas próprias sombras.
E aí vamos dizer assim, você transmite a esse espírito, você reforça nesse espírito justamente aquela condição anterior de aflição, de necessidade, não é? Porque ele não teve aquilo que deveria ter. Muitas vezes, não é? Por que isso? Porque elas estão mais obcecadas, como diz aqui, pela ideia de prazer e de posse, né? E se despreocupam desses filhos que muitas vezes favorecem a morte. O infanticídio, isso é muito sério, né? O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. Olha só, é, vamos dizer assim, né? Que coisa importante isso. Infanticídio é inconsciente. O que nós realmente podemos esperar, entender dessa expressão, né? Infanticídio é inconsciente, indireto, e que é largamente, vamos dizer assim, largamente cultuado, praticado no mundo, né? Então, nós sabemos, né, que o infanticídio seria a morte de crianças, né? A morte de crianças. Se é inconsciente, então como que eu entendo, na verdade, esse inconsciente? Então, são aquelas mães, não é? Que muitas vezes, é, passando por aquele período que eles falam, por exemplo, aquele período de após parto, né? Que entra naquela depressão, que entram naquela situação, muitas vezes elas chegam até a, a levar à morte essa criança. Muitas vezes, aquelas mães que não têm assim nenhuma responsabilidade abandonam os filhos, aí a Deus dará. Aquelas as crianças pequenas, não é? Ali a Deus dará. E muitas vezes, olha só, muitas vezes nós vemos irmãos que são até orientados pela espiritualidade para pegar essas crianças e dar vamos dizer assim, dar um fim melhor para essa criança. Quanto que nós não vemos ali, não é, nessa nas mídias, não é? Então, esse seria esse infanticídio inconsciente. E o que nos preocupa que não é um ou outro, mas é largamente praticado. Ou seja, não é uma coisa pequena, não é uma coisa isolada, né? É justamente algo que acontece bastante. Muitas vezes existem essas mulheres que têm ali os corações ensombreados, não é? Porque isso não é para todas, né? Mas existe aquelas que estão ensombreadas, que elas acreditam que essas crianças estão perturbando a sua paz e dão um fim nessas crianças, né? Dão um fim nessas crianças. Então, isso é um infanticídio inconsciente. E ela vai ainda conversando, né? Lá com André Luiz, com Hilário, também com o Clarencio, né? Ah, existe aqui uma pergunta que é feita a ela, né? Que nessa situação
desse infanticídio inconsciente é, ele pergunta, mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? Ou seja, é a morte prematura mesmo, porque é no sentido de que foi provocada a morte. Ela não deveria morrer ali, não é? Ela não deveria morrer naquele momento. Então ela diz assim: sim, sem dúvida. Olha só, por isso que existem casos mais assim, mais graves do que aquele que o próprio Júlio traz, não é? E quem responde, na verdade, foi o ministro, né? Aí ele diz aqui uma coisa importante, que há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias e negligência, e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Então, novamente, ele vem dizendo da, da importância da educação, da importância do papel do pai, a importância do papel da mãe, né, com essas crianças. E a Blandina, ainda ela diz, né, que ela recebe ali muitas solicitações de assistência a benefício dos pequeninos. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Olha outro problema grave, não é? O meu pensamento, ele faz com que este leite que eu estou oferecendo à criança, não é? Ele traga uma instabilidade orgânica. Ele vai funcionar aí como veneno para a criança. A criança vai se desesperar. Então vamos ver assim, né, como que nós. Tem um outro ponto aqui que ela fala também, que depois a gente fala uma coisa só. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Então, aqui sim eu paro e a gente reflete. Como está sendo a nossa postura dentro do nosso lar, não é? O nosso lar é aquele laboratório, né? Que Emmanuel nos fala, onde vamos ali aprender a amar. Mas muitas vezes transformamos o nosso lar numa, vamos dizer assim, numa luta constante. E nessas lutas, nessas rixas, não é? Nós emitimos o quê? Como ela diz aqui, esses raios magnéticos de natureza mortal. Então, existe uma história que foi contada por é, uma pessoa, né, conhecida. Diz que o filho era filho, vivia doente. E eles já tinham procurado tudo, né, para poder fazer com que essa criança ela não ficasse mais doente, não tivesse aqueles problemas sérios, né?
Mas tudo era feito, mas eles não conseguiam tirar isso. E aí então eles descobriram que era justamente a fonte daquelas doenças daquela criança, era justamente as brigas que eles tinham, que eles mantinham na sua própria casa, no seu próprio lar. Então, é importante a gente saber disso. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo para aprendermos também, não é? Nós somos espíritos que estamos aqui reencarnando para aprendermos, para vivenciarmos experiências, e dentro dessas vivências, né, nós vamos aprendendo a nos melhorar, como eu disse, não é? Nós sempre, a cada dia, precisamos refletir se nós estamos sendo melhor hoje do que fomos ontem. Então, essa é a nossa proposta. Então, se eu mantenho a minha casa, o meu lar, não é? Sobre esse ambiente psíquico, eu, além de eu estar trazendo enfermidade para mim mesma, eu também provoco enfermidade, no caso aqui, para as crianças, né? Arruinando a saúde dela. Ah, e ainda diz: encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Então, olha quanta conduta inadequada nós podemos trazer para o nosso lar, né? É, Aí ela diz que em algumas ocasiões até conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. Então, quer dizer, eu posso me reharmonizar, eu posso trazer a harmonia para dentro do meu lar? Posso. Mas quando que isso acontece? Justamente quando nós despertarmos para a nossa realidade. E aí temos, né, o Espiritismo como uma chave importante que vai abrir as portas do conhecimento, porque ele vai nos trazer, não é, vamos dizer assim, esse pensamento de que somos criaturas imortais, que existe a reencarnação, que existe o mundo espiritual, que nós estamos vivenciando essa vida para nos melhorar, porque todos nós, sem exceção de ninguém, atingiremos ali o nosso aperfeiçoamento. Então, quer dizer, neste momento em que eu, de repente, eu tenho esse despertar, ou eu sou auxiliada, porque somos auxiliados, né? Pela espiritualidade, que muitas vezes, né, faz com que alguém chegue até nós para nos trazer alguns ensinamentos. Então, aí eu volto a trazer, não é? É harmonia. Agora, muitas vezes, nós somos constrangidos a assistir os malogros de nossos melhores propósitos, né? Então, muitas vezes, não consegue, na verdade, acontecer. E tem uma frase aqui que é colocado, né? Que não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Quer dizer, não vale nós fugirmos às nossas responsabilidades, porque muitas vezes queremos fugir, não é? Muitas vezes não, não aceitamos que a responsabilidade desse malogro é nosso. Muitas vezes falamos que é do outro, né?
E aí, então, ela fala que não adianta a gente fugir. O tempo é inflexível. O tempo é inflexível. E o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Quer dizer, não adianta a gente achar que aquilo que me cabe vai ser aí, eu vou transferir para que o outro faça. Até que hora eu devo ir? Você tem até 21 horas, se você quiser parar antes para deixar para o pessoal refletir junto com você, aí Ah, fica a tudo sua bem. cargo, tá bom? Tá bom, então. Bem, é, deixa eu ver um outro ponto aqui, né? Outro ponto que ela coloca aqui importante, né, é que muitos enfrentam, né, essas dolorosas enfermidades, né, congênitas, né? Enfermidades congênitas é aquilo que é vamos dizer assim, que vem com a pessoa, né? A palavra congênito, ela significa isso, né? Nascido com a pessoa, né? Então, são inúmeras enfermidades congênitas, não é? Devido a todas esses desencarnes, né? Perturbadores. Então, muitas vezes, né, o espírito retorna e ele então passa por esse processo de enfermidades congênita e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Então, quais são as causas, né? Falando do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista aqui do mundo do mundo material, quais são as causas, né? Como que eles refletem as causas dessas enfermidades, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, não é? Então, veja, muitas vezes a mãe está exposta a substâncias nocivas, né, durante a gravidez, e aí ela vai provocar, por exemplo, a rubéola, né? O uso de álcool ou drogas ou certos medicamentos, né? Então, também vai provocar algum prejuízo, né? E aqui ela nos diz, né? é, o mongolismo, epilepsia, encefalite letárgica, meningite, lepra, câncer na organização infantil. Então, são espíritos que muitas vezes retornam, não é? Com esse comprometimento, né? Porque não conseguiram vencer e já lá na infância ele traz esse tipo, né, de enfermidade. E aí ela diz, né, que cada qual de nós renasce na terra, o ministro que fala, né, a exprimir na matéria densa o patrimônio dos bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. Então, quer dizer, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente lamentar, não adianta, não é? É a nossa responsabilidade, né? Cabe a nós vencermos isso, porque nós renascemos na Terra, não é? Nessa matéria densa e nós exprimimos nessa matéria densa todo aquele patrimônio que eu tenho dentro de mim. Um patrimônio bom ou mau. Depende das minhas escolhas anteriores. E assim, ela, para a gente já dar espaço, né, para vocês, ela diz, né, perguntam a ela por que que ela abraçou essa tarefa, né? E aí ela diz que ela foi casada,
na última existência e somente há 3 anos terrestre me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com ela. Então, foi uma forma de ela poder se redimir diante das leis, dos erros do passado dela, estar ali, naquele lugar, para cuidar dessas crianças que retornam, né, num estado de grande dor, de grande sofrimento, de grande aflição. Aí fica com vocês. Obrigado, Luiz, pelas suas reflexões. Estamos aí 10 minutos, 9 minutos, aliás. Quem quiser tecer algum comentário, perguntar algo para a Alice, é só botar a mãozinha aí e abrir o microfone, tá bom? Liz, também quero agradecer a você pela sua boa vontade, pelo seu carisma, sua simpatia na condução do estudo dessa noite. Está, como sempre, muito, muito bom, tá? Eu, Uhum. a, né, eu fiz algumas anotações, mas tudo você já fez, né? Já apresentou aqui, né? E uma coisa que eu achei interessante, né? É que nunca bate o martelo, é quase sempre, né? A espiritualidade vai responder quase sempre, né? De vez em quando, né? Nunca diz, é isso, vai acontecer aquilo, né? Então aqui a gente vê isso. E uma outra coisa também, né, que eu anotei nesse capítulo, é que antigamente a gente parava para conversar sobre espiritismo, sobre os livros que a gente estava lendo, comentando o que que tinha naquele livro, como que era aquele livro, aquelas coisas todas. Hoje em dia quase não se faz mais isso, né? Ah, eu estou lendo um livro bom, que o livro trata disso, trata daquilo. A gente perdeu esse hábito de comentar as leituras que a gente faz, né? Porque ao comentar, né, inconscientemente a gente estava estimulando as pessoas lerem, né? E aqui, né, a Blandina deu várias dicas para gente, né? De da gente parar, para a gente conversar, né? Que, aliás, a Blandina não, a equipe, né? Da gente conversar sobre a doutrina espírita, né? A gente conversa sobre novela, futebol, política, tudo, né? Mas a gente não para falar, pô, hoje a palestra foi maravilhosa, hoje o Liz trouxe, né, reflexões maravilhosas para a gente. A gente poderia né, desenvolver esse hábito, né, de levar boa nova no nosso dia a dia. É verdade, é como eu disse, né? O lar é o nosso laboratório, né? Nós seremos aquilo que nós fizermos dentro dele, né? Se é um laboratório, então são as É, reações químicas, né? Que nós vamos estar ali manifestando. é Então, verdade. isso é muito importante, Fernando. Sabe por quê, Francisco, né? É muito importante, porque se perdeu o hábito de se sentar e conversar dentro do lar. Se perdeu esse hábito. Envolvidos com televisão, envolvidos com computador, envolvidos com celular. Às vezes, né, a gente vê pessoas sentadas numa mesa, em um restaurante, vamos dizer, a família sai e senta no restaurante, cada um com o seu celular. A conversa mesmo que deva acontecer, não acontece. E aí nós não observamos aquela criança. No livro dos Espíritos vem e nos diz, não é, que nós temos que cuidar dessa criança como aquela pequena árvore que nós temos que acertar logo de início. Como que eu posso acertar logo de início se eu não presto atenção, se eu não observo? Se eu não tenho esse hábito de conversa, né, dentro do lar, estou falando em questão familiar.
né? É. Então, veja, mas eu tenho que trabalhar, tá? A gente trabalha, veja, o dia são 24 horas, né? Das 24 horas, vamos dizer, 8 horas a gente dorme, né? À noite. Veja, trabalho 8 horas por dia, não me sobra um tempo, porque não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo. Existe um documentário que foi feito numa escola aonde estavam lá fazendo aquelas reuniões, né, de pais e filhos, de mestres, né, de professores e pais, né? E lá os professores estavam falando da importância da responsabilidade dos pais frente às questões da escola, né? Enfim, aquelas coisas, né, que eles sempre buscam chamar a atenção dos pais. E um senhorzinho que estava ali, né, levanta a mão, né, e diz: Mas como que eu posso fazer isso, né? Eu não, eu sou sozinho, né, com o meu filho, minha esposa desencarnou. E eu faço o que eu posso, mas quando eu estou dormindo, ele vai para a escola, e quando ele dorme, eu vou trabalhar, né? Então, os horários estavam, né, assim, incompatíveis, né? Aí a professora já fala: Ai, meu Deus, deve ser aquele terror, né? Deve ser aquele aluno terror, né? E pergunta o nome do aluno. Era o melhor aluno da escola. Não era nem só da classe, mas da escola. E aí ela diz: Mas como que o senhor consegue isso, né? Se o senhor não tem tanta essa habilidade não tem o tempo para ficar com o seu filho, aí ele diz: Mas não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo. Então diz que toda vez que ele saía, ele amarrava a ponta do lençol para dizer: Olha, filho, estive aqui, vi seu sono, vi tuas coisas, né? Mostrando para ele que ele estava presente. E a mesma coisa o filho fazia para o pai. Então, veja, isso querendo nos mostrar que eu não tenho que ficar grudada 24 horas por dia, mas é a qualidade do tempo que eu dou para os meus filhos, não é? A qualidade de tempo que eu dou para o meu lar, né? O que eu faço no meu lar, o que eu procuro trazer para o meu lar. Então, eu acho que é isso, né, que eles mostram para nós, né, essa importância. Ô, Mais Liz, alguém? boa Ô, tarde. eu. Alguém ia falar? Eu. O Ah, Fábio. Ô, Liz, Pois ao não. passar por esse capítulo, quedou-me uma dúvida. Quando se fala das criaturas muito intelectualizadas, divorciadas do coração, isso me é muito caro, porque eu tive uma irmã que ela veio com síndrome de Down. E foi tão caro a despedida, eu não esperava, porque essa pessoa, quando chega na minha vida, me traz uma série de lições que até hoje eu estou tentando debulhar essas lições para trazer para a minha vida, porque um completo desapego a essas questões de preconceito. Abraçava todo mundo, a única, digamos assim, objetivo na vida dessa minha irmã tão querida, que desencarnou no ano passado, era dar alegria, fazer rir, e sem nenhum tipo de prisão a determinados conceitos ou preconceito, não tinha credo nem religião. E eu acho que alguns desses intelectualistas, quando vêm assim numa forma que não possa se expressar na plenitude do intelecto, talvez num cantinho do pensamento ou algo do tipo. Não sei se eu traduzi bem essa passagem com que a Blandina ela tocou nesse assunto, mas é um assunto para mim muito caro, né? Essa questão do Então autismo, do você mongolismo.
você vê que ela diz aqui, está na, é, no, tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto parágrafo, quinto ou sexto parágrafo. Então, depois de ela falar, né, do coração na inércia, do coração endurecido, etc. e tal, ela vem dizendo que depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, quer dizer, morreram, não é? Retornaram ao mundo espiritual, não é? E quando você está no mundo espiritual, o que que nós aprendemos? Que lá nós vamos compreender, né? Os espíritos estão ali nos auxiliando a compreender os nossos próprios erros, né? E a gente vai buscando nossa elevação. E aí ele fala: necessitados voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão. Então é Exato. exatamente isso, entendeu? É porque eles vêm, não é? Porque em encarnações anteriores eles, vamos dizer assim, eles foram contra as leis de Deus, né? Fizeram o que não devia. Aí eles retornam, como ele diz aqui, necessitados de silêncio e solidão, que é justamente aquele momento em que o espírito ele vai se purificando, ele vai se purificando. Existe uma história, eu gosto das histórias, né? Porque eu acho que elucida bastante, né? Então, numa família conta só a história da mãe e da filha, né? É uma história verídica. A filha, ela veio, ela reencarnou e ela não falava, não é? Ela só ficava deitada, né? Ela não tinha nenhum movimento, não é? Mas a mãe, ela, ao invés de ela se desesperar diante desse quadro, ao invés de ela ficar se lamentando, chorando, né, que a filha é isso, né, que tal, ou então, né, abandonar a tarefa, ao contrário, ela abraçou essa filha e ela conversava com essa filha como se ela fosse normal, contava as histórias, lia os livros, né? Falava sobre todos os assuntos com ela. E quando a menina foi para completar 15 anos, a mãe estava muito feliz porque ia fazer a festa de debutante da menina, né? Hoje eu não sei se ainda existe isso, né? Mas no passado existia, né? E ela foi para fazer o vestido melhor, falou que ela ia ficar linda, né? E a menina desencarna antes. E essa mãe, então, ela sofre, né, a partida da filha, porque a vida dela, na verdade, se resumia a cuidar da menina, não é? E aí, então, ela fica assim, entristecida, magoada, né, porque a menina desencarnou. E numa das reuniões mediúnicas que teve, não é? A menina se apresenta e fala para a mãe, né? Não fique triste, porque tudo aquilo que você me falou, eu aprendi e graças a você eu consegui vencer a minha dificuldade. Eu venci, eu fui vitoriosa na minha encarnação, graças a você. Então, quer dizer, a menina não dava nenhum sinal de vida, mas o corpo, né? Porque o espírito estava lá, ativo, não é? É, e assim, né? E também a gente não pode
dentro da doutrina espírita, eu aprendi que a gente não deve falar assim, ah, veio assim porque fez isso, veio assado porque fez aquilo, né? Porque de repente não é nem isso. De repente o próprio espírito, ele pede para vir dessa forma, para que ele possa resolver situações que antes ele precisava. Então, não é assim, né? Dentro da doutrina espírita não existe aquela história, né? É assim porque isso, é assim por aquilo. A doutrina espírita não é simplista, né? Eu falo. A doutrina espírita é simples para o nosso entendimento, mas não é simplista. Então é isso. É Fernando, né? Então, Fernando. O que fez com que ela Fábio, reencarnasse dessa forma é isso, não nos compete saber, não é? Agora, o que nos compete saber o que ela deixou e o que ela fez e o quão vitoriosa ela foi. Eu acho que é isso que deva interessar, né, a todos. Muito Obrigado pela obrigado, Liz. explicação. Liz, muita gratidão por tudo, entendeu? E dessas obras que iremos fazer, tá bom, querida? Tá, Leve um abraço fraterno da nossa casa para você e para todos da casa de Ismael, tá bom? tá bom, muito Vou convidar a obrigada. nossa querida Nancy, convidar a nossa querida Nancy para fazer encerramento. Então, vamos unir os nossos pensamentos para agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por esses momentos tão importantes do dia de hoje, onde nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais desse livro tão precioso que tantas reflexões nos traz. Obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade bendita. E nós te pedimos que tenhamos uma noite de paz. E amanhã, um dia de trabalho, mas acima de tudo, Senhor, de exemplificação dos teus ensinamentos, de tudo que temos aprendido através dessa doutrina consoladora. Fica conosco, nos dando uma semana de bom trabalho, de paz, de saúde, mas acima de tudo, do esforço comum em nos melhorarmos a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Liz. Muito obrigada.